E aí, pessoal da rede estadual, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazzarin, de Sociologia. Na verdade, eu estou aqui com vocês para falar não de Sociologia, mas da aula de Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho. Então, pessoal, hoje nós estamos trabalhando esses assuntos que são do componente curricular, tá certo? Mudou um pouquinho em relação ao ano passado. É uma transformação para todo mundo aqui do Centro de Mídias, então, obviamente, é uma transformação para vocês também. Mas juntos nós vamos conseguir entender melhor todas essas mudanças e ter um bom ano letivo, né? Então, eu espero que todo mundo aproveite bastante aqui essa jornada. Eu vou dar o meu melhor aqui também, tá bom? Então, é o seguinte, pessoal, eu já vou mostrar aí o slide. Não que eu vou ler todos os slides, é só para vocês se situarem, ó. Os slides estão no repositório do Centro de Mídias, tá certo? Como vocês podem ver aí nesse slide que tem habilidade, vocês vão poder ver a habilidade certinha dentro do repositório, dentro dos slides que estão lá, para justamente entender o que a Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho ela mobiliza, ela trabalha. Então, a trabalha é justamente isso, né? Entender as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes e assim por diante, tá joia? Essa é a habilidade, é o que se espera que o estudante ele aprenda ou entenda melhor ao longo do seu ano letivo, tá joia? Em seguida, vocês vão ver também, existem mais habilidades e objetivos. Tudo isso também tem a ver com a nossa proposta curricular. Então, entendendo, trabalhando, desenvolvendo mudanças sociais, demografia e trabalho, se espera que o estudante aprenda a levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural em âmbito local, regional, nacional e ou global. É o que está escrito aí, tá joia? E também tem esse objetivo aí que é analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes e assim por diante, tá bom? Deixo a cargo de vocês lerem, se vocês tiverem interesse, qual que é o objetivo e a habilidade do componente, tá bom? E agora aqui, esse novo slide que nós estamos vendo, é para a gente entender o quê? É para a gente saber como que esse componente curricular ele vai estar estruturado. É bem simples. Na verdade, são 8 aulas. Essas aulas, né, que estão divididas em 2 aulas, depois 4 aulas de desenvolvimento e depois 2 aulas, isso vai acontecer para todas as atividades desse componente, tá joia? O que isso significa? Significa o quê? Então, as 2 primeiras aulas desse componente, elas vão ser introdutórias. Vocês vão entender melhor do que se trata, né? A gente chama isso de sensibilização. Vocês vão entender qual que é a proposta, né? Do que está em jogo naquilo que nós estamos estudando. A partir disso, se espera nas próximas 4 aulas que a gente saiba trabalhar de uma forma metódica, ou seja, a gente vai analisar, coletar dados, né? A gente vai trabalhar com tudo isso que é necessário para a gente entender melhor a aula de mudanças sociais, demografia e trabalho. E as últimas 2 aulas a gente vai fazer a sistematização desse conhecimento todo, tá joia? Então a gente vai ver o que todo mundo estudou, seja em grupo, seja individualmente, vai fazer a apresentação dos trabalhos, né? E os trabalhos vão poder ser apresentados de diferentes maneiras. Ou seja, a gente vai consolidar o nosso conhecimento, é o que se espera, né, ao longo dessas atividades, nessas últimas 2 aulas, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou falar, aqui entra a questão filosófica ou sociológica do componente. O que vamos estudar? Eu vou ler aí com vocês. Conforme o próprio título da aula nos informa, um dos objetos de estudo desse componente curricular é a mudança social. A fim de promover e aprofundar a reflexão sobre o tema, sugerimos problematizar os possíveis deslocamentos entre as posições de professor e estudante. Uma referência para este exercício pode ser encontrada no livro
O Mestre Ignorante, do filósofo francês Jacques Rancière. Então, pessoal, agora o que a gente vai estudar realmente, do que se trata? Vamos pensar no título do componente curricular. Mudanças sociais, demografia e trabalho. O que isso significa? Bom, mudanças sociais tem a ver com o quê? O que você imagina? Eu imagino o seguinte, eu imagino que mudança social tem a ver com mudar uma forma de vida, né? Então, se nós temos uma determinada forma de vida, ela muda, isso configura uma transformação social. Mas como assim mudar uma forma de vida, né? Então, por exemplo, se você vive num determinado meio, com determinadas condições econômicas, com uma determinada referência ou repertório cultural, e isso de repente muda, né? Muda realmente as suas condições de vida, econômicas, culturais, políticas, você tem mais ou menos poder. Poder do quê? De decisão, poder de comprar, poder de opinar, poder tudo que você quiser. Isso então é uma transformação social, tô certo? Isso é uma mudança social? Bom, vamos supor que isso seja uma mudança social. E agora, o que tem a ver a escola com isso, né? O que tem a ver você, que é o estudante que está assistindo esse vídeo, com isso tudo que eu falei? Então, o que eu vou fazer é falar desse filósofo que eu li no slide, que se chama Jacques Rancière. Jacques Rancière é um filósofo francês que ainda está vivo. Ele escreveu um livro com um título muito sugestivo e muito contraditório, né? O Mestre Ignorante. A gente imagina que um mestre ele não deva ser ignorante, certo? E, enfim, o que ele escreveu? Por que ele escreveu esse livro, O Mestre Ignorante? Bom, a gente vai ver no decorrer dessa aula, né? Mas no fundo, o Jacques Rancière, ele queria falar justamente disso, né? Da mudança social. Ele falava da mudança social e da educação juntos, né? E como uma das propostas do novo ensino médio é que o estudante ele tenha um papel mais proativo na sala de aula, que ele também tome decisões, seja mais autônomo, mais crítico e realmente participe da construção da sua vida escolar, realmente, não seja apenas um mero observador. Então eu acho que o Mestre Ignorante tem realmente tudo a ver com isso, porque o Jacques Rancière ele estava preocupado também com essa questão da posição social, do lugar social do estudante na sociedade. E não só do estudante, mas da ideia de ser um aprendiz, né? O que é um aprendiz? O que é um mestre? Será que ser mestre ou ser aprendiz, isso tem algum impacto, algo a ver com a mudança social? É isso que a gente vai ver ao longo dessa aula, tá bom? Então eu vou aproveitar e passar mais um slide, olha só. Agora a gente vai entender a história desse livro. O Mestre Ignorante. Bom, no livro, o autor faz uma reflexão sobre a história real de Joseph Jacotot, um professor erudito e combatente na Revolução Francesa que precisou se exilar nos Países Baixos por ocasião da volta dos Bourbons no início do século XIX. Mas havia um problema, ele não sabia a língua dos estudantes e nem os estudantes sabiam a sua. Então agora eu vou fazer isso, eu vou contextualizar esse livro, O Mestre Ignorante, tá? Então essa figura aí, esse maluco beleza que está na tela, que é o Joseph Jacotot, ele realmente podia ser considerado um maluco beleza para o seu tempo, né? Porque ele fez uma coisa chocante para a época dele, ele fez com que os estudantes aprendessem ou entendessem uma matéria sem precisar de um professor, né? E isso seria chocante até mesmo nos dias atuais, né? Imagina só, você ter uma aula e não precisar de professor. Mas aí, vocês devem estar se perguntando, pô, o professor está falando que a gente não precisa de professor? Não, não é nada disso, tá? Eu defendo a escola com professores, eu sou professor e tudo mais, isso não tem problema. É só uma provocação, tá? O que está em jogo aqui é entender justamente a posição social do estudante e do professor e se é possível haver uma mudança social, porque o Jacques Rancière, né, o escritor desse livro, que se inspirou nesse maluco beleza que é o Joseph Jacotot,
ele pensa o seguinte, que a escola é um reflexo da sociedade, tá certo? Então, o que acontece na escola, acontece na sociedade. Se na sociedade existem posições, existe hierarquia, existe, enfim, poder, né? Desigualdade, tantas palavras importantes. Se isso existe na sociedade de um modo geral, isso vai existir também na escola. Só que quando a gente está na escola, às vezes, talvez a gente nem perceba muito bem essa desigualdade. Talvez a gente nem perceba muito bem essa diferença das posições. Aliás, a gente percebe, mas a gente já subentende. É como se fosse o seguinte, a gente fosse para a escola e já se contentasse ou já aceitasse o fato de que, bom, eu sou um estudante, vou aprender e o professor vai lá e vai ensinar o que ele tem que ensinar e ponto e acabou, né? Bom, e os filósofos, né, um dos trabalhos mais importantes do filósofo é justamente o de criticar isso, é o de ver problema onde aparentemente não tem problema, mas tem problemas aí, né? Então, e isso é verificado até pelos exemplos históricos, e um desses exemplos históricos é o desse professor Joseph Jacotot, que foi um revolucionário francês, que no início do século XIX teve que se exilar, porque ele foi expulso da França, porque ele era uma pessoa idealista e tudo mais, mas ele também era uma pessoa erudita, era uma pessoa culta, uma pessoa que estudou bastante e que decidiu se mudar justamente para preservar sua vida. Ele foi para a Holanda, e quando ele chegou na Holanda, ele se deparou com o fato de que os estudantes não sabiam a língua dele e ele não sabia a língua dos estudantes. O que fazer diante disso, né? Bom, ele também não teve tantas ideias assim, mas ele teve uma ideia importante, que eu vou mostrar para vocês logo mais, né? Então é isso aqui, ó, a lição de Jacotot. A ideia vislumbrada por Jacotot para ensinar francês aos estudantes foi indicar uma edição bilíngue da obra Telêmaco, de Homero. Sua ideia foi a de que os estudantes aprenderiam a língua francesa a partir da tradução do texto. Essa experiência foi fundamental para o professor, que percebeu que os estudantes aprenderam sem a necessidade de sua exposição. Ou seja, ele pegou uma obra de mitologia, né, uma obra conhecida, né, do Homero, né, o autor é o Homero, e ele explicou justamente, aliás, ele pegou uma edição bilíngue que tinha duas línguas, então os estudantes tiveram o trabalho de comparar essas duas línguas entre si, né, e por raciocínio lógico fazer a interpretação de que palavra significava o quê. Ele próprio, Jacotot, não ensinou nada a ninguém. Os estudantes foram autodidatas, por assim dizer. Eles ensinaram a si mesmos francês, né? Só que isso, durante muito tempo, foi um tabu, né? Porque como assim um estudante ele vai aprender uma coisa sozinho? Ele precisa da autoridade, do saber do mestre. É o mestre que vai indicar o caminho certo para o estudante, né? É o mestre que tem o poder de saber aquilo que é mais próprio, mais necessário para o estudante. Isso é polêmico, né? Eu imagino agora os professores vendo isso que eu estou falando, né? Eu imagino que alguns devem estar torcendo o nariz, falando assim, pô, mas você é professor também, você sabe que eu sou professor, você também que estudar o que eu estudei, não é para qualquer um não, que a gente tem sim um saber diferente do estudante. Não estou contestando nada disso, tá certo? Eu não estou contestando nada disso. Agora, uma questão que é visível para qualquer um é a seguinte, que os estudantes muitas vezes eles são vistos como pessoas que não têm conhecimento nenhum e que precisam ser absolutamente instruídas pelos professores, né? Como se eles não fossem por si próprios capazes de subentender algo, de fazer uma dedução, de fazer uma interpretação independente da interpretação do professor, né? Então, os estudantes são muito subestimados e isso acontece não porque o professor é mau e o estudante está sendo uma vítima desse professor. Não, não é nada disso. É porque a nossa estrutura social
ela, como eu falei no começo, ela é um certo reflexo, né? Aliás, a escola é um certo reflexo da sociedade. Então, as ordens instauradas na sociedade também existem na escola. E o que o Jacotot, aliás, o que o Jacques Rancière ele propõe, que é o mais importante disso tudo que eu falei, é o seguinte: ele fala da igualdade. Então, a igualdade para uma educação democrática, ela jamais deve ser tomada como uma meta a ser alcançada, e sim como a base da qual se parte, o princípio da onde nós partimos. Ou seja, todas as pessoas dentro da escola, elas devem ser vistas como iguais, de partida. O estudante que às vezes o professor não conhece, ou o estudante não conhece o professor, essas pessoas, elas são todas iguais e devem ser vistas e olhadas dessa forma, né? E só isso que vai garantir, de certa forma, uma orientação para a educação que seja igualitária realmente, né? Que não pressuponha a desigualdade, ou seja, a desigualdade ela é um pressuposto para quem imagina que a igualdade ela está por vir, ela deve ser alcançada. Não! A igualdade ela só é conquistada na medida em que se entende que, de princípio, de partida, todos nós temos as mesmas capacidades de entender, as mesmas capacidades de pensar. E essa é uma proposta de caráter pedagógico, tá certo? Essa é uma proposta de caráter, como que eu posso dizer, didático mesmo, né? É uma proposta também filosófica. Aliás, o Jacques Rancière é filósofo e ele está falando no lugar de um filósofo. Ele está pensando como um filósofo e como isso muda tudo, né, na nossa história. Então, se a gente percebe as pessoas com outro olhar, né, isso daí muda muita coisa. Então, pessoal, o que eu falei? Por que isso tudo que eu falei tem a ver com a nossa matéria, né, com o nosso componente curricular, melhor dizendo? Porque o componente curricular, ele propõe o seguinte, de acordo até com o material didático que o professor recebe. Eu estou falando com os estudantes, mas o professor também pode estar assistindo a aula. O professor ele vai receber um material didático e que ele vai ver que existem propostas para ele mudar de lugar com o estudante, né? Para refletir a respeito da mudança social, tá certo? E na escola mesmo, as mudanças elas podem ocorrer quando a gente muda a nossa visão, o nosso olhar. Então, se a gente chega numa sala de aula e vê uma aula que tem as cadeiras todas enfileiradas e todos os estudantes virados na mesma direção que é para o professor, e o professor ele acaba sendo o centro dessas atenções, e existe só a transmissão do conhecimento, ou seja, é o professor que fala para o estudante e o estudante só entende que o professor fala, né? Ele mesmo ele não tem muito clima, muito ambiente para participar, para falar, para dar suas ideias, etc, etc. Se a gente muda essa sala, se a gente muda esse lugar, a gente já muda o nosso pensamento. Então, para haver mudança social, é um pensamento análogo também. A gente tem que fazer esses exercícios de deslocamentos, né? Então, se o professor está num determinado lugar em um momento e ele é deslocado e o estudante também, talvez, né, isso é uma possibilidade, talvez alguma mudança no olhar das pessoas e no modo delas se relacionarem aconteça, tá certo? Então, para a gente não pensar só de uma forma abstrata, de uma forma só intelectual, vamos dizer assim, na questão da mobilidade social e a gente vivenciar isso mesmo, né, na prática, esse próprio exercício dá um pouco a dimensão de como que esses lugares eles não são fixos, né? As pessoas elas podem sim transitar de um lugar para o outro. Então, pensa só no estudante que ele pode também falar como um professor. Ele não precisa ser o professor, mas ele pode falar de uma forma igual à do professor, no sentido de ter a mesma capacidade de falar coisas importantes, valiosas e etc, etc, né? Ou então que o professor ele consiga ser professor na condição de ser aquela pessoa que se coloca tão ignorante quanto as outras pessoas. Essa é um pouco a ideia também do livro Mestre Ignorante. Então o professor ele acaba sendo mestre também na medida em que ele
não é a palavra humildade, né? Mas é o fato dele, mestre, também se reconhecer como um igual, e sendo um igual também não só no conhecimento, mas na própria ignorância, né? Porque todos nós somos inteligentes, conhecedores e ignorantes ao mesmo tempo, né? Nós somos seres complexos. Então, é essa um pouco a ideia desse exercício introdutório, e é um exercício que vai poder nortear as atividades que estão por vir, tá joia? Então, tudo isso que eu falei para vocês é bastante coisa mesmo, mas é um modo da gente se preparar para o que está por vir nesse componente curricular, tá certo? São propostas pedagógicas que, de certa forma, elas estão implicadas com a própria matéria, né? Então, na medida em que a gente tem esse exercício de pensar a sala de aula, os estudantes, o lugar do estudante, o lugar do professor, talvez isso nos dê um pouco a dimensão também da nossa possibilidade de atuar num contexto mais geral, que é o da sociedade, ou seja, não só na escola, mas também em outros contextos, tá joia? Então eu vou passar aqui mais um slide, né? Na verdade, aqui são as referências, e eu vou até mostrar essas referências aqui. Por quê? Porque uma das coisas que eu vou falar ao longo também dessas atividades é como a gente pesquisar em fontes de informação que sejam confiáveis, fontes de dados, né, fontes de conhecimento, livros. Então vocês estão vendo aí, né, não sei se todos os estudantes conhecem, muito provável que não, né, que só uma parcela conheça, mas vocês estão vendo aí que essas citações elas estão nas regras da ABNT, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né, que é uma entidade privada sem fins lucrativos e que normatiza também as formas da gente mencionar as fontes que nós pesquisamos, tá? Então, para eu fazer essa aula, eu tive que ler, eu tive que consultar um material didático que foi disponibilizado para os professores, eu tive que ter uma série de cuidados de procedimentos. Então, o que eu falei aqui não saiu da minha cabeça, do nada, nem nada disso. E essa é uma preocupação também que a gente tem nesse componente curricular. Então, da mesma forma que a gente é convidado a refletir e criticar um assunto de extrema importância, que é a mudança social, a gente tem que fazer isso também de uma forma crítica e reflexiva que demanda o quê? A leitura, demanda um procedimento rigoroso, né, no sentido da gente avaliar, analisar os dados. Então, quer dizer, da onde que nós estamos extraindo os dados que nos servem para a gente falar sobre qualquer coisa, né? Então, é um livro sério? É um livro que foi analisado, que foi criticado, que foi lido por pares, né, por outros filósofos, e a partir disso teve repercussão ou não? Parece que esse é o caso daí do Mestre Ignorante, que foi escrito pelo Jacques Rancière. Não é um livro qualquer, é um livro que as pessoas leram e tal. E é uma sugestão minha, tá? Então, gente, eu introduzi essa sugestão para a aula que eu entendi. Eu vou pedir para mostrar o slide de novo, porque tem uma proposta curricular que é da Secretaria do Estado da Educação. O Mestre Ignorante não é um livro que faz parte desse material da Secretaria do Estado da Educação. É um material que eu, com a liberdade que tenho como professor, procurei porque eu achei que estava adequado à proposta da Secretaria da Educação, desse material de apoio que os professores usam em sala de aula, tá? Mas, então, o que acontece? Assim como eu fiz isso, vocês podem fazer também o que vocês quiserem na sala de aula, no sentido de procurar outras fontes de informação, outras fontes de conhecimento, né? Vocês podem ler outros livros que até contradigam esse Mestre Ignorante ou qualquer outra obra, tá certo? Vocês são autônomos para isso. E as atividades que nós estamos propondo, elas convidam as pessoas a fazerem esse exercício de ler, né? De ler textos que são importantes do ponto de vista filosófico, sociológico, das ciências, tá certo? E também de procurar ativamente essas fontes, tá? Então, ir atrás de outras informações. Então, se você se deparar com uma outra informação na escola, você também pode fazer a sua pesquisa.
Então, sendo assim, um dos meus papéis aqui na sala no Centro de Mídias é o de fazer com que vocês entendam justamente como vocês podem pesquisar. Quais são os passos que eu devo seguir para que eu entenda melhor um determinado componente, uma determinada matéria, e a partir disso eu aprender mais, compartilhar mais esse conhecimento. Então é uma coisa importante isso, é saber onde pesquisar, quais são os canais confiáveis de informação ou não, como mencionar essas obras na sua produção. Então, se você fizer uma produção escrita, se você fizer uma produção que pode ser um vídeo, um podcast, sei lá, alguma coisa que você vai apresentar o seu trabalho na sala de aula, como que você vai dar o crédito a quem merece? Então, a gente sabe na pesquisa científica, que é o que une todos os componentes curriculares do aprofundamento que nós estamos, como que isso deve ser feito, né? Então, a gente deve procurar onde, deve agir de que forma. Essa que é a ideia que nós estamos seguindo aqui no Centro de Mídias, de integrar essas disciplinas, né? Então, a ciência é algo que é um fator, um denominador comum a todos, tá? É denominador comum para ciências sociais, né, para sociologia, é um denominador comum para outras áreas das ciências humanas, mas também para ciências da natureza, né? E nós estamos aí no aprofundamento que também tem disciplinas aí das ciências da natureza e de exatas, tá joia? Então, gente, essa que é a ideia. A gente quer ter um rigor no modo de entender as nossas discussões todas, os nossos debates. Então, ao longo desse ano letivo, ao longo dessas atividades do componente curricular, o que nós vamos fazer, além de nos deparar com esses assuntos que são os conteúdos, né? Mudança social, demografia e trabalho, a gente vai aprender a pesquisar, tá certo? Algo que era convencionalmente feito na universidade, mas não, pode ser feito também no ensino médio. A gente quer diminuir essa distância entre o ensino médio e a universidade, tá certo? Então, algo que era só acadêmico pode ser também acadêmico, mas no contexto do ensino médio. E isso é uma ideia importante também. Como fazer isso? Então, aprendendo essas normas aí da ABNT, um ponto que já ajuda. Outra coisa que pode ajudar também é analisar bem as fontes de pesquisa, qual que é o site que pode ser consultado, quais são aqueles sites que não tem aquele rigor todo, como que eu devo fazer uma pesquisa a partir de uma pergunta de pesquisa, o que é um objeto de pesquisa, como comparar esses dados entre si, né? O dado que eu coletei para eu saber se ele é verdadeiro ou falso, a minha conclusão, aliás, não o dado, né? A interpretação que eu faço daquilo que eu analiso é verdadeiro ou falso, eu só vou poder fazer isso se eu tiver em consideração outros trabalhos que foram realizados, além do meu próprio, né? Então, é tudo isso que eu falei para vocês, tá, pessoal? Eu espero que vocês, ao longo dessa aula, tenham entendido, então, a proposta que é falar sobre mudanças sociais, demografia e trabalho, entendido também um pouquinho dessa proposta pedagógica do Jacques Rancière, do mestre ignorante, que pode ser incorporada nas atividades do componente curricular. Isso é uma sugestão para o professor, não é nada obrigatório, tá certo? Repetindo aqui. E, além disso, também pensar que todas essas atividades, como elas vão ser conduzidas, elas devem ter um certo procedimento metodológico para que a gente tenha um resultado bem legal e que possa ser compartilhado também em outros componentes curriculares, tá joia? Eu vou ficar por aqui então e eu desejo a todos uma boa semana. Até mais.